Continuando então, na sequência, nós temos umas pequenas referências que eu coloquei aí sobre a Bíblia e a ciência. Aí mostra que já havia aquela dica, né, de algumas coisas que hoje a ciência declara como coisa assim muito tremenda, porque inventou-se telescópios poderosos, né? Assim, foi inventado, foi posto em uso agora recentemente um telescópio muito possante. O que foi descoberto? Foi descoberto milhares e milhares de galáxias, assim, igualzinho a nossa aqui, né? Aqueles planetas girando, um sol centralizado, coisa igualzinha a nossa, segundo as narrativas da revista. Então, quer dizer, o telescópio deu um alcance assim, uma coisa fora do comum. Descobriu-se incontáveis constelações, tudo que hoje as pessoas achavam meio limitado, com a ampliação através desse telescópio, viu-se coisas muito mais além do que o que se podia imaginar. Antes achavam, inclusive, que as estrelas eram limitadas, o número das estrelas eram limitadas. Com esse telescópio, não tem como, as estrelas são ilimitadas, é impossível se chegar à conclusão de um número de estrelas. Então, essas coisas aqui na Bíblia já são declaradas. Por exemplo, Isaías 40:22 diz que Deus é o que se assenta sobre a redondeza da terra. Ora, isso já pode nos dar um entender de que a terra é redonda. Mas a terra ser redonda, esta declaração já custou a vida de muita gente. No tempo que a Igreja Católica dominava, na Idade Média, a Igreja Católica ela achava que ela tinha todo o conhecimento. O papado representava a divindade. A lei era a Igreja Católica. A Igreja Católica que dizia, vive ou morre. A Igreja Católica que dizia, solta ou prende. Era a Igreja Católica que fazia isso. Então, muita gente foi queimada na fogueira, na chamada Inquisição, né? O que é Inquisição? A Igreja Católica inquiria ou questionava, perguntava às pessoas a respeito de alguma coisa. Quando a resposta não era de acordo com aquilo que ela queria, ela dizia, não, a resposta não é essa. A resposta é SSS. Você se retrata ou vai para a fogueira. Muita gente com medo da fogueira, né, acabou se retratando diante de público. Mas no fundo, as pessoas continuaram tendo as suas concepções, porém com medo de proclamar, por temer a morte. Nós tivemos, inclusive, cientistas que foram levados diante da Inquisição, dos tribunais católicos. Cientistas, homens estudados, que pesquisaram, criaram instrumentos, viram o sol, o grau da sombra, criaram os relógios de sombra, esse monte de coisa. E essas pessoas inteligentíssimas para a época que viveram, pessoas com um empenho à pesquisa de uma maneira totalmente sobrenatural, tiveram muitas vezes que negar o que tinham descoberto. Por exemplo, a Igreja Católica acreditava que a Terra era plana. Acreditava-se, inclusive, que se você fosse andando, até o fim que você cairia num abismo. Isso é o que acreditava a Igreja Católica. Aí veio um homem lá e descobriu que a Terra era redonda. Não, a Terra é redonda, ele não usava a expressão. A Terra é redonda como uma laranja. E para a época o homem foi muito avançado, ele ainda declarou que hoje se declara modernamente que a Terra era que nem uma laranja achatada nos polos. Uma declaração muito radical para o domínio da Igreja Católica então vigente. Homens que descobriram isso tiveram que negar
para não ser queimado, a família destruída, a casa transformada em ruínas, porque o domínio católico era muito forte. Mas a própria Bíblia já nos dá a entender, não somente nesta passagem de Isaías, existem outras, em que a terra era redonda e não uma superfície plana, como muita gente foi obrigada a acreditar por causa da imposição da Igreja Católica. Por exemplo, a Terra gira, né? Você sabe, a Terra é como se ela tivesse um eixo imaginário, inclinado, né? Não é um eixo certinho, é um eixo inclinado. A Terra gira, mas ela não gira numa posição vertical, ela gira numa posição um pouco inclinada. E é por isso que acontecem extremos de temperatura de um lado para o outro. Isso também, o girar da Terra, até eu já contei isso aqui, que certa vez um cientista foi levado diante do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica e ele foi obrigado a dizer que a Terra não girava. Que é justamente esse girar da Terra que nos dá o dia e a noite. Porque o Sol está lá, imenso. Se a Terra não girar e não for inclinada, dia e noite não se formam. Então, além de ela girar, ela tem que ser inclinada para poder dar o dia e a noite. Senão ela não dá o dia e a noite. E um homem, depois de descobrir essa coisa maravilhosa, podendo já desde então levar a ciência a outros degraus muito mais poderosos, a Igreja Católica leva o homem diante do tribunal e o obriga a negar que a Terra gira. E o homem, diante da fogueira já preparada, ele falou, não, tudo bem, a Terra não gira. Aí, tá bom, tá absolvido. Aí ele foi embora. Acho que gira. Então, claro que a Terra gira. Né? Claro que a Terra gira. Hoje foi descoberto claramente que a Terra gira. Satélites poderosos estão lançados lá. Apesar do homem não ter ido à Lua, satélites poderosos estão bem posicionados e focalizam a Terra girando, com toda a clareza. E tem mais, hein? Gira rápido. Gira e gira muito rápido. A Terra gira e gira rápido. É uma coisa impressionante. Só mesmo pelo poder de Deus. Porque você nem percebe que a Terra está girando. E ela gira e gira rápido. Põe rápido nisso. Aliás, que não só a Terra se movimenta, mas todo o sistema de galáxia que nós estamos envolvidos nele, a chamada Via Láctea, né? É isso. Nós temos o Sol, aquela estrela chamada cientificamente, não sei porquê, chamada de estrela de quinta grandeza. Não me pergunte por que ela é de quinta grandeza, não sei nem se é de primeira, nem segunda, nem sexta, mas cientificamente o Sol é chamado assim, estrela de quinta grandeza. E ele é o sistema heliocêntrico. O Sol é então o centro do nosso sistema solar. Aí aqui em volta disso tudo, né, tem Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Já descobriu-se outros planetas que também fazem parte desse sistema. Tudo ali girando que nem um grande brinquedo infantil, de uma maneira fantástica, e nada sai da sua órbita, tudo ao mesmo tempo que gira em torno de si, gira num outro movimento chamado translação. Rotação é o movimento em torno de si, e translação é, ao mesmo tempo que está girando em torno de si, ainda está se movimentando. Acho engraçado quando eu lembro dessas coisas. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Esse mundo todo que nós vivemos, todas essas coisas aqui, que constituem a galáxia que nós estamos inseridos nela aqui, tudo isso está em movimento. Isso não está parado no universo, está ali e acabou. Não, nós, tudo isso, estamos juntos em um outro movimento. Além de cada coisa girar na translação, girar na rotação, ainda assim está em um movimento infinito,
em uma velocidade de, segurando o banco, centenas de milhares de quilômetros por segundo. Já era. Aí vem o homem querer entender Deus. Está maluco. Tem que andar pela fé, irmão. Não é aquilo que Deus revelou. Não tem como. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como é que você vai ser? Para aí, você está parado. Parou? Pois eu te digo, você está se movimentando a centenas de milhares de quilômetros por segundo. Aí parado, do jeito que você está. Você está girando tanto assim, quanto sei lá o que. Está virando de cabeça para baixo e não percebe. Isto é a grandeza do poder de Deus. Você confia em Deus? Em qual Deus você confia? Irmão, o que esse Deus determina é. Por isso que quem tem fé, vence. Porque Ele não deixa os seus ser abatidos. A grandeza dele não dá para sondar, não dá. Você não pode esquadrinhar Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele é o quê? O Pai de quê? Da eternidade. O que é a eternidade? Algo que não tem fim, mas também não tem princípio para nós. Nós não conseguimos determinar nem o fim do que é eterno e nem o princípio do que é eterno. E este negócio chamado eternidade, que você não consegue achar nem o princípio e nem o fim, Jesus Cristo é o Pai disso, Ele criou isso. Se você não consegue definir a eternidade, você quer definir Deus. Você não consegue nem definir o que Ele criou, como você consegue definir Ele? Uma das coisas que eu fico meio perplexo, por exemplo, eu não consigo definir o ser humano. Eu não entendo, aquele cara ali ouviu e está caminhando para o abismo. Aquele ali ouviu as mesmas coisas que aquele outro, que aquele ali está caminhando para o reino de Deus. Eu não entendo o ser humano. Se eu não entendo o ser humano, então eu posso querer entender Deus. Então, os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra nas suas mãos. Então, aqui, nestes relatos breves que nós temos, a Bíblia estaria já insinuando que a Terra é redonda. Aí diz ainda, as estrelas são incontáveis, diz lá o profeta Jeremias. Mas tem um livro escrito sobre alguns cientistas cristãos. Esses cientistas cristãos fizeram algumas declarações semelhantes a essas que estão aqui. E os seus colegas ateus, ou como se costuma chamar, céticos, os seus colegas zombaram deles. E um dos motivos de muita zombaria foi essa aqui. Os cientistas cristãos disseram, não, as estrelas são incontáveis. Aí a gargalhada foi geral. Que é isso? As estrelas são limitadas, é possível se contar as estrelas. Aí inventaram um telescópio mais poderoso e disseram, não é possível contar as estrelas. São incontáveis. O universo envelhecendo, diz o Salmo 102, que o universo está envelhecendo. A ciência hoje prova que o universo está envelhecendo. A ciência hoje prova, existem vários relatos científicos de que a Terra está parando. A Terra está parando. Já se tem projetos, declarações de quantidades de anos em que a Terra pararia de girar e toda a superfície da Terra que ficasse para o outro lado, sem ser para o lado do Sol, lado oposto do Sol, esta superfície seria impossível de ter vida, porque as camadas geladas dominariam tudo. E o lado que vai ficar virado para o Sol também é impossível ter vida, porque vai aquecer o tempo todo e ninguém vai conseguir sobreviver. Então, há uma previsão de que a Terra
a vida sobre a Terra seja impossível dentro de algumas centenas de anos. Aí não me lembro isso, porque tem coisas que a gente não se preocupa em guardar tantos detalhes, que às vezes nem consegue, né? Às vezes a cabeça da gente já está tentando para outros detalhes. Então, o Sol, por exemplo, hoje, quando se fazem certas filmagens do Sol, com telescópios poderosos e muito poderosos, porque para olhar para o Sol não é qualquer coisa. Se você pegar um binóculo e olhar para o Sol, você já está arriscado de ficar cego. Tem pessoas que vão para a praia, né? E deita assim com o rosto para cima. E ainda às vezes cima de abrir o olho. Arriscado de ficar cego mesmo. A sua retina não suporta a luz do Sol diretamente. Você não suporta. O Sol, hoje já está provado que ele tem várias manchas negras. E os cientistas estão vendo que cada ano que passa, essas manchas negras vão aumentando. E eles dizem, o Sol está se apagando. Se o Sol se apagar, toda a Terra seria coberta de gelo. Então, não teria condições da vida sobre a Terra. A Bíblia diz que o universo está envelhecendo. E tantas outras coisas que são ditas aí. Por exemplo, um cientista alemão chegou até a uma conclusão de que se o número de habitantes sobre a Terra chegasse a 7 bilhões. Se o número de habitantes sobre a Terra chegar a 7 bilhões, as camadas tectônicas, o solo aonde nós pisamos normalmente, não suportará esse número de habitantes sobre ela. Que as camadas tectônicas iam se romper. Já seria um caos tremendo. Pessoas seriam tragadas, iam afundar. Nós estamos perto disso aqui. Nós estamos perto disso aqui. Mas não chegamos lá. Mas estamos perto. Só que não precisa se assustar. Deus é tremendo. O que está previsto sobre a Terra? O milênio, que é a restauração de todas as coisas. Então Deus projetou realmente o universo para envelhecer no tempo certo. Agora que as coisas estão chegando ao fim, o Sol está apagando, a Terra está parando de girar, o número de habitantes está chegando a 7 milhões, as camadas tectônicas, segundo alguns cientistas, não vão suportar. Deus está dizendo, é agora. Agora ele vem e restaurará toda a Terra. Isso é tremendo. Aí eu digo assim, Jesus Cristo volta no século 21. Aí o camarada, muito sábio, me manda e-mail assim, esse cara deve ter estudado muito. Mas não, você é mais um herege. Daquele dia e hora ninguém sabe, e nem eu. Mas que ele vem no século 21, também não sei. Por enquanto eu não sei. Mas que ele vem no século 21, assim vem. Nada mais é suportável os segmentos sociais se transformarem em lixo. As coisas estão um horror. Não dá nem para falar muito. E o próprio sistema está envelhecendo. Aqui a Bíblia diz também que existe fogo no interior da terra. Está lá no livro de Jó. Os cientistas já descobriram que o interior da Terra ainda é muito quente. E uma prova muito legal disso aí são os vulcões, né? Quando existem aquelas erupções vulcânicas, o que sai do interior da Terra mesmo? É fogo, meu irmão. E fogo que não adianta bombeiro jogar água, não. A coisa vem tão quente que só naturalmente para ela esfriar. Aonde existir uma erupção vulcânica, aquela terra continua quente durante muito tempo, impossibilitada de alguém habitar ali. É aquela lavra, né? Como chama larva?
vem varrendo tudo assim, acaba com tudo, destrói a árvore, aonde ela passa, se tiver uma árvore, a árvore incendeia. Aquilo é quente demais. Casas incendeiam, as pessoas têm que fugir, se ficar muito perto, quando no momento da erupção, a quentura já mata. E a Bíblia diz que existe fogo no interior da terra. Houve aí uma vez, essa praga chamada universal, colocou num site que cientistas tinham feito uma pesquisa e descobriram que o inferno era no interior da terra. Não, nada disso. A Bíblia não diz aonde é o inferno, né? Esse negócio de dizer que o inferno está limitado a um espaço físico é uma grande ignorância. É até tolerável, mas é uma ignorância. Porque o inferno é para abrigar corpos físicos ou espirituais. Claro que é corpos espirituais. A carne e o sangue não herdará a glória de Deus, a carne e o sangue também não herdarão o inferno. Na visão de Paulo, ele diz que os salvos terão os seus corpos transformados para herdar a glória de Deus. Não é carne e sangue que vai entrar no reino de Deus. E nem é carne e sangue que vai sofrer uma condenação eterna. Salvos ou condenados, nós seremos transformados em um corpo incorruptível. O que é incorruptível? Que não se degenera. E este corpo estará ou no paraíso ou no inferno. Primeiros estágios, né? Depois tem a glória de Deus, depois tem o lago de fogo e enxofre, enfim. Mas aqui no inferno habitarão corpos espirituais. Então eu não posso ter um corpo espiritual aprisionado por um local físico. Não tem como. O que é espiritual atravessa lugares físicos. Então, o inferno não pode estar detido ao interior da terra. O inferno, que é algo espiritual, inclusive Jesus disse, preparado para o diabo e seus anjos, não pode estar detido no interior da terra. Aí a Universal colocou lá uns gritos, que cientistas ouviram gritos vindo do interior da terra e não sei o quê. Aí eu fui lá ouvir também, estava na internet, quando eu fui ouvir, não vi nada de grito. Eu vi uma bagunça lá, mas não identifiquei nada como grito. Não vi nada, nenhuma lógica, nenhuma palavra conexa, não vi nada, né? E eu sei o que é um grito. Meus ouvidos estão acostumados a saber o que é um grito. Eu não vi nada. Quer dizer, aí teve não sei quantos acessos lá no site da Universal por causa dessa baboseira. O inferno não é algo físico e também não está detido a um espaço físico. Mas no interior da terra existe fogo, embora lá não seja o inferno. O frio vem do norte, né? A Bíblia diz que a ciência prova que as massas frias se deslocam da região norte e vão invadindo toda a terra. Só detalhezinhos, né? Para mostrar que a Bíblia está na frente. O vento vem do sul, né? Então, veja bem o mistério e a diferença. O frio vem do norte, o vento vem do sul. Frio e vento é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Frio é frio, vento é vento. A terra suspensa no ar. A terra está, apesar dos hindus, né, dizerem não, a terra está apoiada em 3 elefantes gigantes, e esses 3 elefantes estão apoiados em uma tartaruga gigante. Eles só não disseram em que a tartaruga está apoiada, mas, entendeu? Disseram isso, que a terra se apoia em 3 elefantes e os 3 elefantes se apoiam em cima de uma tartaruga gigante. Eu não sei em que a tartaruga está apoiada, isso eles não disseram. Mas não, a Bíblia nos ensina que a terra está suspensa no ar. E hoje a ciência já foi lá e fotografou e não viu o elefante.
não viu tartaruga, não viu nem jardim zoológico lá. Então, fazer o quê? O ar tem peso. Quando eu estudei uma matéria chamada física, esta matéria revela que todos nós carregamos sobre a nossa cabeça o equivalente ao peso de um automóvel. Você é forte, irmão, fica feliz, vai. Mas não tenta pegar o seu automóvel não, você não vai conseguir. O ar tem um peso. E esse peso que está sobre a nossa cabeça, exatamente do ar, ele é o equivalente ao peso de um automóvel. Ou seja, Deus já projetou tudo dessa maneira. Se você engorda muito, aí junta o peso do automóvel com o seu peso, aí que começam os problemas. Ai, minha dorzinha aqui, minha dorzinha ali, porque você já tem peso sobre a sua vida. Você não pode fugir muito dessa estrutura, entendeu, irmão? Ah, pastor, quem vai abrir uma academia na igreja? Futuramente, se puder, a gente até abre. Mas enquanto isso, você vai controlando aí, entendeu? Ao invés de comer 5 colheres de feijão, come só 3, diminui o arroz, caminha, anda. Senão daqui a pouco todo mundo está carregando um automóvel, você está carregando 10. Aí não tem estrutura que aguente. Tudo já foi projetado de acordo, né? Então, irmão, caminho e tal, deixa a questão estética para lá, por enquanto. Então, o ar tem peso. O ar quente, ao invés de descer, ele sobe. Você já viu um balão? Por que o balão sobe? Porque alguém põe ali uma bucha, né? Acende, taca fogo naquela bucha. Aquela bucha aquece o ar que está dentro do balão e vai impulsionando ele para cima. O ar quente força para cima. Até aqueles balões gigantes, já viu que as pessoas têm aqueles maçaricos que acendem aqueles... Pessoas viajam em balão, você já viu? Vai só dando pressão ali, vai aquecendo o ar de dentro do balão e vai embora, o vento vai levando. O ar quente, a tendência dele é subir. O ar frio, a tendência dele é descer. Então, quanto mais frio, maior a pressão exercida sobre o seu corpo. O vento se movimenta em círculos. Aliás, isso aqui fica tão claro quando a gente vê aqueles ciclones nos Estados Unidos, né? O camarada filma e ele filma todo o ciclone. Aí você vê aquilo direitinho assim, né? Aquele vento, aí você enxerga casas voando aqui dentro, automóveis, motocicleta, coisa incrível. A força do vento é tanta que uma vez eu vi vários carros que passavam assim, ó, no meio daquele vento, automóvel. A força do vento é inacreditável. Então, o vento sempre se movimenta em círculos. Sempre. Só que às vezes esse círculo, o diâmetro desse círculo é menor e às vezes o diâmetro desse círculo é maior. O vento está... Por exemplo, teve aí nos últimos dias uma ventania terrível. Diz que multaram até o vento que ele passou a 90 km por hora. Uma ventania terrível. Choveu e ventou. Aí quando eu estava vendo o repórter, no mesmo momento em que a tempestade aconteceu no Rio de Janeiro, ela aconteceu em Minas Gerais e também aconteceu em São Paulo, é mais ou menos para cá, né? São Paulo. Hã? Aí eu falei assim, no mesmo horário, quer dizer, o que estava acontecendo? O diâmetro do movimento do ar era tão grande que ao mesmo tempo que ele passava em São Paulo, ele passava em Rio, ele passava em Minas, ele vai girando. Exatamente no mesmo horário, dizia a reportagem, São Paulo, Rio e Minas Gerais sofreram as mesmas catástrofes. Caiu poste, caiu árvore em cima de carro, morreu gente, alta tensão foi arrebentado, fios de alta tensão, foi uma catástrofe, fiquei horrorizado, caiu um muro, até aqui na Central do Brasil caiu um muro. Então, o vento se movimenta em círculos, mas muita gente acredita que o vento ele vem numa direção como se fosse um corredor, como se ele tivesse canalizado. Na verdade não, o vento ele vem girando.
Pastor, algum tempo atrás, eu vi uma pregação sua que parece que teve um missionário aqui no país, e parece que ele disse que a revolução do Evangelho sairia daqui, dessa nação, exclusivamente. Aí eu estou preso aqui nesses dois tópicos aqui da Bíblia e a ciência, no 5 e no 6, aproveitando até em simbologia. A gente pode qualificar aqui o frio como algo negativo que vem do hemisfério norte, dentro dessas simbologias todas da Rússia, essas coisas todas, e o vento que vem do sul, como sendo um vento. Tem até uma passagem que diz que Deus vem montado nas asas do vento, um negócio assim. Será que dentro da simbologia isso cabe também alguma interpretação? Veja bem, não poderíamos dizer que não, porque a Bíblia transborda simbologia. Então, se nós examinarmos esses textos aí que temos como referência, pode ser que a gente venha descobrir isso aí que o irmão está comentando. Por exemplo, eu ainda não parei, ou não me chamou a atenção o texto para essa questão da simbologia. Não me parou, mas está aí já uma fonte de estudo e pesquisa que a gente pode chegar. Eu não vou nem entrar em detalhe porque eu não atentei no contexto do texto para a questão da simbologia. Mas nunca eu descarto nada a nível de simbologia, porque realmente a simbologia é uma surpresa maravilhosa. Então, cabe estudo, cabe pesquisa e certamente lições poderosas nós vamos aprender. Só para concluirmos então aqui, nessa página aqui, para nós terminarmos, nós temos aí duas palavras complicadinhas chamadas antropomorfismo e antropopatismo, né? E que diz assim: é o ensino de Deus expresso em linguagem humana. Aí nós temos dois exemplos aí na Escritura, um é de 1 Samuel 15:11 e o outro de 1 Samuel 15:29, ou seja, no mesmo capítulo, no mesmo livro, o mesmo profeta recebendo do mesmo Deus, porque na verdade só existe um Deus. Então, numa passagem aí, a Bíblia diz assim: Deus não é homem que mente, nem filho de homem para que se arrependa. Então nós chegamos à conclusão de que Deus não se arrepende. Mas depois, mais à frente, o mesmo Deus vai dizer ao mesmo profeta Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei. Arrependo-me. E aí, dentre tantas coisas que nós identificamos na Bíblia, inclusive um tipo de linguagem chamada ironia, que eu vejo lá no começo, quando Adão diz a sugestão do diabo, né? Vós sereis semelhantes ao Altíssimo, conhecedores do bem e do mal. O diabo joga essa falsa colocação para Adão, Adão engole. Quando Adão transgride a palavra do Senhor lá no Éden e Deus o expulsa, existe uma passagem que Deus diz assim, Moisés anota como Deus tendo dito o seguinte: eis que o homem é cada um de nós, conhecedor, é como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ora, e nós vemos que o homem não ficou conhecedor de bem e de mal nenhum, não alterou nada na vida do homem, a não ser a maldição que entrou. O homem não passou a conhecer nada de bom a mais, ele não evoluiu em nada. Aquela atitude dele só o denigriu e o castigou. Então o homem não evoluiu em nada, nem adquiriu nenhum novo conhecimento, a não ser sentir o castigo na pele. Só isso. Isso não é motivo de nenhum engrandecimento. Então quando Deus diz assim: eis que o homem é como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal, muitas pessoas interpretam que Deus está dizendo que o homem é como ele. Aonde? Aonde que o homem é como Deus? Em que tempo? Pois ali, Deus, vamos assim dizer, nós, né, então está conferenciando a Trindade. Eis que o homem é como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aonde que o homem pode ser comparado a Deus? Então, ali eu vejo uma linguagem irônica, tipo Deus falando: aí, eis que o homem é como cada um de nós, conhecedor do bem e do mal. Como impedir que ele chegue na árvore do conhecimento? Ou seja, é uma ironia
Ah, pastor, Deus foi irônico? Não, Deus não foi irônico. Deus usou um tipo de linguagem, uma gramática, Deus usou um tipo de linguagem chamada ironia. Você usa essa linguagem todo dia, você não é irônico no seu ser. Você usa o tipo de linguagem, né? Tipo assim, poxa, irmão Francisco, o senhor está bonito. Tá vendo? Uma ironia, né? Eu tô querendo, pô, irmão, você não tá legal hoje, tá... enfim, entendeu, irmão? Então, a ironia é um tipo de linguagem, como parábolas, hipérboles, prosopopeia, paralelismo, tudo isso são tipos de linguagem que a gente estuda em literatura portuguesa. Aqui nós vemos uma classificação da teologia chamando antropomorfismo, antropopatismo, que é o que? Deus falando, Deus está falando, mas que tipo de linguagem Deus vai usar? Ele tem que usar um símbolo, uma linguagem, uma ação, ou seja lá o que for, mas ele tem que usar uma maneira de que eu entenda. Que adianta Deus falar de maneira que nós não possamos compreender? É o mesmo que não falar. Ou Deus poderia nos cobrar de algo que Ele não nos deu entendimento? Ele não seria justo, ele seria injusto. Deus não pode julgar um homem pela ignorância. Deus tem que julgar esse homem pelo conhecimento, pela lógica, pela razão. Quem nunca ouviu falar no nome de Jesus Cristo pode ser condenado por negar Jesus Cristo? Nossa, o cara nem ouviu falar, como é que vai ser? Ah, você não serviu meu filho, vai para o inferno. Que filho? Eu nunca ouvi falar de filho nenhum. Então o critério de julgamento será outro. Agora, quem conheceu, ouviu o Evangelho e deu as costas, aí o critério é aquele, negou meu filho. Mas quem não? A tribo indígena lá no meio da Amazônia. Aí vai Deus, condena essa tribo toda aí porque não serviu meu filho Jesus. Pá! Aí os índios vão dizer assim, que filho? Que Jesus? Então o critério terá que ser outro, senão Deus não é justo, ele é injusto. Nós já vimos que tem outros critérios. Então aqui o que acontece? Deus está usando uma linguagem, né? Ou seja, está falando em linguagem humana, eu preciso compreender. Então quando a Escritura diz assim, Deus falando, arrependo-me, o que é um arrependimento para mim? Significa que alguém, como que voltando atrás em uma ação. Mas nós já vimos que Deus não volta atrás. O homem é quem? Muda. Jonas, vai a Nínive que eu vou destruir Nínive. Tá bom, Senhor. Aí Jonas chega lá em Nínive, Nínive se arrepende e Deus não destrói Nínive. Mas Deus, tu não disse que ia destruir? Sim, eu disse que ia destruir se o homem tivesse condicionado naquela posição de não dar ouvidos. Mas Nínive se arrependeu, então também me arrependo do mal que eu ia fazer. Então Deus não mudou. A sua ação de bem e de mal já está intrínseca, né? Já está dentro do seu caráter, já faz parte dele. Se o homem der ouvidos à sua palavra, ele conhece a vida. Se o homem se desviar da sua palavra, ele conhece a morte, o castigo. Então Deus não muda, ele já tem dentro de si o julgamento pré-fabricado para exercer, porque ele já conhece todos os caminhos da humanidade e todas as oportunidades que ele vai dar. Então Deus aqui, ele não se arrependeu, porque o arrependimento é característica de quem não conhece o amanhã. Quando você põe a mão na consciência, ih, caramba, não devia ter feito isso. Mas com Deus isso não acontece. Deus nunca diz assim, puxa, não devia ter feito isso. Por quê? Porque ele é onisciente. O seu atributo da onisciência não o permite ser surpreendido pela sua própria ação, nem pela ação de ninguém. Ele já tem tudo contadinho, né? A Bíblia diz que tanto passado, presente e futuro, todas as coisas são nuas e patentes diante dos olhos de Deus, aquele com quem nós temos que tratar. Então Deus não se arrepende. Por quê? Porque conhece o futuro. Como é que alguém que conhece o futuro vai se arrepender de alguma coisa? Ele já sabia que Adão ia cair? Já sabia que Davi ia vacilar? Sabia que Saul ia pisar na bola? Sabia! Mas então por que Deus, sabendo que o homem ia errar, colocou ele lá? Porque Deus trata com o homem no momento. Se hoje você está na posição, Deus vai jogando balde de bênção na tua cabeça.
Porque ele tem que honrar a palavra dele. Ele falou, quem anda na minha presença eu abençoo. Está andando na presença de Deus? Ele está abençoando. Mas amanhã você pisou na bola. Ele tira o balde de bênção e joga o balde da maldição. Não é isso que está escrito em Deuteronômio capítulo 28? É isso que está escrito. Então Deus trata com o homem no momento. Deus sabe se daqui a 10 anos eu vou me transformar no filho do diabo. Mas hoje eu sou servo de Deus. Então ele tem que honrar a palavra dele. Ele disse que se eu honrar o seu filho e o sangue do seu filho, que ele também ia me honrar, que ele também ia me exaltar. Então hoje eu estou na presença de Deus. Ele tem que cumprir a palavra dele. Agora, se daqui a 10 anos eu vacilar, ele também vai cumprir a palavra dele, que é de puxar o meu tapete e me entregar a própria sorte. Então, Deus fala em linguagem humana. Nós compreendemos o que está sendo dito, porém, a tradução deixou a desejar. Porque muitas vezes a palavra traduzida, a palavra no original, como por exemplo essa própria versão diz, pesou-lhe no coração, ponderou Deus, sei lá o quê, mas o original muitas vezes não é encontrado. A questão de idioma, transliteração, tradução, muitas vezes no idioma onde a palavra foi escrita, no original, nós não achamos uma palavra correspondente no nosso idioma. Muita gente ignora isso. Está aqui escrito. Está nada, irmão. Está escrito depois de tu estudar, pesquisar, orar. Quando Deus revela, aí está escrito. Enquanto Deus não revelar, meu irmão, não tem nada escrito. Eu fiquei orando, pensando o que há na igreja hoje em dia, que antigamente era diferente. Eles oravam, o povo caía e consumia o nosso igreja. Hoje a gente vê inimigo atacando a gente pede, Senhor, cai a fogo do céu, consuma os igreja. E eles continuam atacando a gente. O que há entre nós? Principalmente aqui, que nós servimos Deus vivo, sem mistura, puro, sangue. Chove aqui e seca aqui, aquela relva. Deus fazia cair, chuva ali e seca ali. Cai aqui e seca ali. Agora a gente vê esse povo querendo invadir a igreja, contra-atacar. O Senhor tem que desligar a caixa de som. Por quê? Tem coisa errada aqui, não tem? Nós sabemos. Para mim, esse tinha que vir aqui e cair fulminado, no meu modo de pensar. Porque ele está contra-atacando a palavra de Deus. Entendeu? Entendendo. Eu fico orando e falando, Senhor, eu até fico questionando, Senhor, o que está acontecendo na nossa vida? Nós não somos mais o mesmo, igual os homens antigamente? Os profetas? Certo. O que eu penso sobre essa questão? O que eu imagino? Às vezes, nós achamos que o julgamento de Deus tem que ser naquele momento. Existe essa questão. Por exemplo, não teve um rapaz que disse que tinha um carro lá estacionado na porta dele, e não estava em porta dele nenhuma, por quê? Porque a rua é pública, nós não podemos estacionar o carro, a lei, o Detran diz que não podemos estacionar o carro em cima das calçadas, e a calçada é para o pedestre. Então não tinha nada na porta dele, não tinha nada, mas ele não veio aqui, não botou o carro ali na porta, eu falei, deixa ele. No dia seguinte, a minha esposa teve um sonho com um camarada. Eu falei, tá vendo? Deus tem seus planos. Mostrou coisas, mostrou simbologias. Quer dizer, eu até imagino que ele ter estacionado o carro aí na porta foi a última chance da vida dele. E no dia seguinte, a minha esposa teve um sonho profético com ele. Agora, quando vocês descem aqui na rua, lá na porta dele, tem um carro velho estacionado, em cima da calçada, um carro quebrado, que não vai sair de lá. Manda ele reclamar agora. Tem ou não tem? Quem já passou lá e viu? Entendeu? Então o carro está lá na porta dele. E agora todo dia ele é obrigado a chegar e não tem a igreja para vir aqui reclamar. Manda ele reclamar lá com o cara. Eu quero ver se ele tem coragem. Ou seja, está vendo que nós somos pessoas de bem? Vou lá fazer gracinha. Vai agora com o dono daquele carro que eu quero ver ele fazer. O carro bateu, quebrou, o carro não anda, o carro inclusive já está com outro carro, foi lá e parou em cima da calçada, na porta dele, no lugar onde ele costumava estacionar. Agora Deus está dizendo assim, vai lá reclamar. Reclama com o dono daquele carro lá que eu quero ver. E eu passo e fico olhando para a cara dele. Em outras palavras, não vai mandar tirar o carro da tua porta não? Deus tem suas maneiras de tratar. Já vi gente morrer numa igreja aqui, esqueci um bairro aqui na Baixada. Eu estive nessa igreja durante algum tempo.
E tinha uma mulher que quando o culto da igreja ia começar, ela pegava uma caixa de som, botava na varanda, na sacada dela e tchum, botava o som lá em cima para incomodar os irmãos. E a igreja não incomodava ninguém, que era um sobrado, um lugar fundo, não incomodava ninguém, mas ela não gostava, era macumbeira e não gostava. Botava a caixa de som lá. Um dia os irmãos pararam e falaram: Senhor, nós entregamos essa mulher nas tuas mãos. No dia seguinte, quando chegou, voltou um movimento lá na porta, a ambulância, quando foi ver, só viu a mulher saindo do caixão, meu irmão. Deus sabe a que ponto deu a oportunidade. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nós não abaixamos cabeça para ninguém. Não vamos baixar a cabeça para ninguém, meu irmão, porque a ordem de Deus aqui não é essa. Deus me mostrou para mim que não é para baixar a cabeça para ninguém. Eu não vou abaixar. Quando Deus diz apanha, abaixa a cabeça, se humilha, opa, é comigo mesmo, eu estou obedecendo meu Senhor. Mas a ordem que Ele me deu foi não baixar a cabeça para ninguém. Mantém aí, que eu sou com vocês e vamos em frente. Então, eu não me admiro nada. Se daqui a pouco acontecer alguma coisa aí, com essa turma aí, vou dizer assim: colheu o que plantou. Agora, que hora que Deus vai fazer? Ou como Deus vai fazer? Não sei. De vez em quando a gente recebe uns e-mails lá estranhos: pastor, me perdoe. De quê? Não sei. Está sentindo aonde? Está doendo aonde? Para vir pedir perdão? Não sei. Encontro com gente na rua: poxa, eu queria pedir perdão para o irmão. De quê, meu irmão? Não, eu queria pedir perdão para o irmão. Deus sabe que eu errei. Tá bom, meu irmão, tá bom. Alguma coisa está doendo. Então, eu também, muitas vezes na ira, a gente queria ver a fogueira acender na hora, né? Consumir e virar cinza. Mas depois a gente diz assim: não, Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então a gente tolera, a gente segura a onda em algumas coisas. Deixa lá, a hora que Deus tiver que agir, nós já sabemos que Ele vai agir, né? Outra coisa: um parou aqui na porta, estacionou o carro, levantou o rádio ali, não sei o quê. O outro veio blá blá blá, latiu que nem cachorro aí na porta. Não sei quem mais, o cara joga pedra lá de frente. Alterou em alguma coisa? Mudou alguma coisa aqui? Deixamos de fazer alguma coisa? Deixamos de ver Deus? Outro dia o cara lá jogou 2 pilhas lá de cima. A pilha ricocheteou aí dentro dos bancos da cadeira. Ele jogou de lá a pilha Duracell. Ricocheteou aí nos bancos. Ninguém nem viu. A maioria do pessoal, a grande, mas só 2 ou 3 pessoas viram a pilha ricochetear e bateu nos bancos das cadeiras. Não acertou nem o pé de ninguém. Deixa eles. Entende? Nós vamos fazer a nossa parte. Baixar a cabeça para ímpio, para satanista, para católico, só depois que eu estiver morto e sepultado de 7 palmos. É assim que Jesus me chamou. É assim que eu vou andar. E Deus me deu aquele sonho para eu não ter dúvida. Que eu vinha pela rua e eu tentava, a rua estava tomada de trabalho de macumba. E eu tentava não pisar nos trabalhos. Porque tipo assim, pô, não quero incomodar. Eu via pai de santo, eu via um monte de gente prestando reverência, tudo que era religião. Eu tentava não pisar nas macumbas. E chegou uma hora que eu falei: não tem jeito, onde que eu vou pisar? Aí eu saí pisando por cima de tudo. Aí Deus falou assim: não vai ter jeito. Não vai ter jeito, vai ter que encarar, vai ter que pisar. Aí no final eu pegava uma vassoura e saía quebrando tudo, juntando tudo e tacava fogo. Pastor, essas perseguições aí da igreja pode ser até... Deu o microfone. Pode ser preparação de Deus, preparando a igreja dele, ou provando para dias piores, né? Pode vir, né? Também. É uma observação interessante, porque nós muitas vezes estamos acostumados, irmão. Entrou na igreja, a gente não se mete com ninguém. Estamos aqui dentro, é particular, pagamos impostos, né? Teve até um camarada que disse assim: isso aí é uma igreja clandestina, duvido que isso aí tenha documento. Poderia pegar o documento e lá esfregar na cara dele, mas não interessa. Não tem que dar satisfação a ninguém. Entende? Pagamos impostos, estamos em dia com nossos impostos. Pode quebrar a rua aí na frente, procurar gato de água que não vai achar. Pode mandar a Light vir com o seu amperímetro aqui dentro, medir o relógio de luz que não vai achar gato. Entendeu? Pode mandar vir, pode quebrar tudo aqui que não vai achar gato. Entende? Gastamos, consumimos e pagamos.
pagamos tributo, tudo que a gente compra, temos nossas notas fiscais, não roubamos nada, não defraudamos nada. Se o cara da loja quiser dar um desconto, é muito bem-vindo, mas se ele não der, a gente compra. Então, não dependemos de nada. Agora, estamos acostumados a chegar, entramos na igreja e está tudo bem. Nós não estamos acostumados de cachorro vir latir na porta. Esse já pode ser mais um preparo para o nosso espírito, para o nosso fator psicológico. Amanhã depois, muitos irmãos vão estar aqui, dirigindo igrejas, dirigindo trabalhos. Quem sabe eu posso não estar aqui em algum momento e vocês vão estar prontos. Quando alguém vir latindo, pode latir aí fora, não pisa aqui dentro. Deixa o cara latir, aumenta o som, deixa o cara latir. Tudo é um fator psicológico que nos prepara. E nós já vimos que final de dispensação é guerra. Tem aquela passagem também que o discípulo fala, até quando não julgas o sangue, né? Desses, né? Sim, interessante. Os mártires debaixo do altar clamando: Deus, até quando tu não julgas o nosso sangue derramado sobre a terra, daqueles lá que nos fizeram mal? Espera. Amém? Não vou fazer isso não. Espera. Toma aqui essas vestes de justiça, essas vestes de santidade. Espera, até que se complete o número dos nossos conservos. Então, muitas vezes eu achava assim: poxa, aquilo ali já era, já perdeu as suas oportunidades. Mas Deus tem seus planos. Outra coisa que eu aprendi, inclusive, algo que Deus mostrou de uma turma que saiu daqui. Vocês sabem muito bem, teve uma turma que saiu daqui, poderia ter saído numa boa, cada um segue seu caminho, né? A igreja está de portas abertas, tanto para entrar quanto para sair. Jesus Cristo é Deus de todos. E essa turma, Deus revelou que ia deixá-los lutar até o fim, até que as suas forças se esvaíssem, que eles se cansassem, se desgastassem. Eu falei: meu Deus, quem ia projetar um castigo tão terrível como esse? Porque muitas vezes, né, uma pessoa começa a sofrer, começa a apanhar da vida, e ela vê na morte um descanso. E tem gente que Deus vai cozinhando ali, que não vai morrer. Toma. Um dia tira uma coisa, outro dia tira outra, outro dia tira outra, e vai deixando a pessoa sofrer, 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 sofrer. E ainda tem gente que não, Deus não faz isso. Faz. E como faz? Na outra ocasião, Jesus até orientou os discípulos dele, né, que espíritos sois, né, quando eles iriam clamar fogo do céu, para determinadas cidades que não receberam. Sim, né? João, Senhor, quer que peçamos que caia fogo do céu e consuma essa cidade? Não. Nesse momento aqui não. Mas depois Jesus falou assim: quando vocês entrarem numa cidade e pregar, e essa cidade não ouvir o testemunho de vocês, sacode a poeira do pé. Haverá menos juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Irmão, nós estamos aqui estabelecidos, os muros de Deus estão aí, só passa quem Ele quer, os anjos estão na porta, se Ele quiser ferir, fere, cai ali fulminado na hora. Nós vamos seguir a nossa marcha, não interessa. Não estamos aqui para fazer amizade, nem boa política de vizinhança. Estamos aqui para fazer a obra. Não queremos incomodar ninguém, não queremos assunto com ninguém, não nos misturamos com ninguém. Temos um só Deus, essa é a nossa ideologia e é nela que nós vamos caminhar. Não adianta, todos os caminhos levam a Deus. Não é não, o caminho que leva a Deus é só o que eu estou. Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Não reconheço outro caminho e nisso a guerra é instaurada. E as pessoas dizem: ele diz que o Deus dele é o único Deus. O meu Deus é o único Deus mesmo. Eu só prego um Deus e não reconheço o outro. Nós vamos seguir em frente, vamos adiante, entende? E deixa quem quiser latir, deixa quem quiser jogar pedra. E aproveite para jogar pedra agora, enquanto pode. Aproveite, né? Então, nós vamos em frente. Pode gritar, pode latir, pode botar o carro, pode buzinar, pode fazer o que quiser. Apenas a gente filma, temos máquina para filmar, a gente filma, depois a gente joga na internet. Católicos em fúria tentam deter geração Jesus Cristo. É coisa desse tipo. A gente faz a nossa parte, simplesmente isso. Então, meu irmão, vamos em frente. Tua vida está crescendo? Está sendo edificada? Vamos nessa. Jesus, você está sentindo Deus? Está preenchido aí no teu coração? A Bíblia se abriu diante dos teus olhos? Vamos em frente, meu irmão. Vamos em frente. Jesus recebia sempre um recado: Herodes disse que ia te matar aí.
Olha, o Império Romano está de olho em você. Senhor, Judas teve uma reunião lá com o Sinédrio. Jesus viveu rodeado de ameaças. E quem impediu o ministério de Jesus? Amém? Então vamos parar por aqui. Vamos agradecer. Deus vive e todo-poderoso, nós te glorificamos, Senhor, nesta manhã, porque o Senhor é a nossa coluna de sustentação. O Senhor é a nossa redoma de proteção. O Senhor é quem nos dá graça para atravessar fornalhas, covas e desertos. O Senhor é quem nos promete ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor é quem nos capacita a aprendermos, a ensinarmos, a glorificarmos o teu santo nome. Por isso nós te damos graça nesta manhã e pedimos que o teu espírito de fortaleza, de sabedoria, de revelação, de conhecimento recaia sobre todos nós, Senhor, para que todos nós sejamos habilitados tanto a aprender quanto a ensinar, para que o teu nome santo seja glorificado. Ensina-nos, ó Deus, a sermos obreiros aprovados, que não tem do que ser envergonhado, e maneja bem a palavra da verdade para a honra e glória do teu santo nome. Assim nos capacita, pois sem ti, ó Deus, nada podemos fazer. Assim agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos em paz em nome de Jesus.